E o Godin, tá na base de quem não é visto, não é lembrado? Nem que ele esteja em campo, Fael? Acho que é Manuel que também estava pedindo Marcelo Oliveira. Vamos inventar não, gente. Eu vi esse pedido aí. O Godin, Bel, ele volta para o Brasil agora, ele estava com a seleção apenas para acertar detalhes de uma rescisão. Foi um erro de mercado, questionei o Siga ontem, se indicou, por exemplo, o Siga deu bomba no de Santo. O Atlético foi lá, o ser humano falou, não, eu banco. Aí contratou o de Santo. Aí será que o Siga indicou o Godin para o Atlético? Será que o Siga falou que podia investir esse valor no Fábio Gomes? Porque até então só o Otávio do mercado de transferências da última janela tem sido útil. O Godin, com um salário de mais de 1 milhão e custando mais de 1 milhão para o clube mensalmente, vai embora, né, 6 meses no clube foi um erro. Se não fosse um erro, não estaria saindo agora, seria titular do Atlético. Não tem espaço, ele quer mais minutos para a Copa do Mundo. Segundo ele, não pensa em finanças nessa idade, nesse período, mas para cobrar do Atlético de salário foi mais de 1 milhão, de custo para o clube, mais de 1 milhão. Então abre espaço até na folha salarial, mas para contratar alguém útil. E acho que para a zaga não precisa, porque ali a gente já tem nomes suficientes também, com o Nathan Silva e Júnior Alonso, Hever e Igor Rabelo. Então pode investir. Que renovou o contrato, né, Fael? Que renovou o contrato até dezembro de 2025. Então, acho que não precisa mais reforçar esse setor até agora, né? O Gemerson pode ser anunciado no mês que vem, se pensar agora do meio para frente. Você resumiu ou não que o Rodrigo Caetano também tratou ontem, a gente ainda vai repercutir algumas falas do Rodrigo Caetano e o que ele falou sobre o Godin para o Fael arrematar. Você está falando igual o Rodrigo Caetano, hein? Igualzinho. É mesmo? Pelo menos a extensão do tempo. Vai lá. Qualidade. Tem essa possibilidade, não vou negar. O Godin deve estar chegando aqui no Brasil, de volta, e aí nós vamos sentar pessoalmente para resolver o futuro dele e o futuro do Galo, né? Porque caso ele realmente confirme esse desejo de saída, nós precisamos de buscar uma peça de reposição. E é nesse sentido que a gente vai seguir. Mas a gente vai aguardar a chegada dele pessoalmente. Tenho conversado com ele por telefone algumas vezes. E é claro que foi um jogador que quando veio, né, vale lembrar, a expectativa era uma em relação à saída do Júnior, que tinha saído, né, que nós havíamos vendido. Acabou que tivemos a oportunidade de trazer o Júnior Alonso de volta por empréstimo e nós não podíamos deixar de fazê-lo. E com isso a disputa ficou cada vez mais acirrada entre os nossos zagueiros, mas caso o Godin saia nós vamos buscar uma peça de reposição sim, porque a gente entende que o número de 5 zagueiros é o ideal para um ano onde o Galo tem inúmeras disputas. Então, o Godin é um caso que vale aquele comentário que eu fiz sobre o Tardelli outro dia. Quando anunciou o Godin, eu aqui criei uma expectativa do Godin do Atlético de Madrid, mas não. Era o Godin que já não convencia mais num time brigando contra o rebaixamento na Itália. É aquilo que eu falei que a gente imagina que vai chegar o Tardelli de 2013 se fechar hoje. E o Godin mostrou que não é aquele Godin que se imaginava. Como um amigo meu falou, né, no Atlético de Madrid, pegava uma retranca do Simeone, fechadinho lá atrás, era o futebol. Quando pegou um time com defesa mais alta e precisou correr atrás da bola, o desempenho foi diferente. Só me deixa uma interrogação. Se todo mundo caiu o rendimento nas mãos do Antônio Mohamed, se o Hulk está um pouco abaixo, se o Zarate foi para o DM jogando um pouco abaixo, vale para o Alan, vale para o Jair, vale para o Nathan Silva, será que o Godin foi mais uma vítima de um time mal treinado? Vai deixar o time sem ter essa resposta. Repito, mais um jogador com salário alto, mais um erro de mercado do Atlético. Eu estou cobrando muito do Antônio, estou cobrando muito do Rodrigo Caetano e vale também de uma certa maneira para quem administra o clube de uma maneira geral. Porque se estão passando para o Rodrigo Caetano, pega a aposta que está de graça no mercado de transferências, que não vai precisar de um alto investimento, né, porque a gente não tem mais condição de investir, então deixa claro isso. Porque aí já é injustiça também soltar essa bomba só nas mãos do Rodrigo Caetano. Ronaldo pode até falar com mais propriedade também, vou trazer ele para a conversa. Você não acha que o Atlético contratou o Godin muito pelo que o Godin foi no Atlético de Madrid, na época do Simeone, do que o Godin que estava atuando na Itália? Porque a gente conversou em off, muitas vezes a gente conversou em off, e eu falei assim, Fael, vocês podem até ficar esperançosos, mas não é aquele Godin do Atlético de Madrid que todo mundo está imaginando que vai chegar no Atlético, não. Você lembra disso? Tem um cara que, para mim, é o maior conhecedor do futebol italiano, que é o Léo Bertozzi. Amigo jornalista. Maravilhoso. Um beijo pro Léo Bertozzi. Ele é muito bacana. Acho que era no Cachorrado Podcast. E aí ele fala assim, olha,
o Atlético está contratando um zagueiro que vem muito mal. É um negócio muito ruim que o Atlético está fazendo. Não conheço ninguém que entende futebol italiano mais do que o Bertozzi. E repito, o Atlético contrata, paga um software para monitorar números, desempenho, análise dos jogadores do mundo inteiro. Então, se um especialista do futebol italiano fala algo, você contrata mesmo assim, a impressão que tem é que o Atlético, olha, trouxe o Hulk, que estava fora, ele jogou muito bem aqui, trouxe o Diego Costa, ele foi muito bem aqui. Então, se o cara tiver mais ou menos lá fora, ele emplaca no futebol brasileiro de qualquer custo. O Diego Godin é uma aula de que nem sempre é assim. Mas aí, Fael, você fez... Posso falar, Bel? Claro. Aqui você fez uma leitura perfeita sobre a questão do Godin. Você falou de dois jogadores que têm características totalmente diferentes. Óbvio que até se trata de dois atacantes, que é o Diego Costa e o próprio Hulk, que vieram, jogaram, corresponderam e realmente ajudaram o Atlético a chegar no patamar que chegou no passado. Já o Godin, como você falou muito bem, jogador do Simeone. Simeone é um cara bem retranqueiro, vamos dizer assim, a forma como ele trabalha. E automaticamente, da maneira como o Simeone trabalha, facilita um pouco mais o trabalho do setor defensivo. E aqui no Atlético, não. O Atlético é um time extremamente ofensivo. Então, talvez ele tenha sentido exatamente isso. A sua leitura foi perfeita. Talvez ele não se adaptou ao esquema do Atlético por causa disso. Queria eu poder falar o nome de quem me trouxe esse pensamento, mas um grande abraço para ele. Não posso falar o nome aqui no ar. Ô, Fael, muita gente está comentando aqui sobre a situação também do elenco, que não pode desculpar só o treinador. E você vem falando isso, porque quando existem baixas significativas, tipo o Zaratio, o Vargas, que estava fora, o Keno, que até pouco tempo estava fora, fica faltando também. Você já tocou muito nesse assunto do elenco. Algumas peças do banco, o Caleb, ele não tem algum tempo assim entrado e mudado as partidas. Você fala assim, olha, o Caleb, ele colocou fogo nesse jogo, ele mudou, O Natan, apesar do meu questionamento sempre do valor que a gente investiu nele, ele conseguiu fazer isso em alguns jogos. O Johan conseguiu fazer isso em alguns jogos. O Dylan, no início do ano, conseguiu fazer isso em alguns jogos. O Castilho, que eu estava ansioso para ver com a camisa do Galo, ele entrou, eu lembro até de uma partida contra a Caldense, totalmente perdido da função, do posicionamento dele. Então, quem chegou para substituir as peças que saíram, não foram bem. Eu não vou nem comparar Fábio Gomes para repor a saída do Diego Costa e o Ademir, que eu ainda acho que pode, e tenho certeza que vai render um pouco mais, para a questão do Savarino. Então, todas as peças de reposição estão muito abaixo nesse momento.